Então, a aula de hoje se chama Raízes Populares da Cultura Brasileira. Peço, então, a presença do professor Ariano, que irá fazer essa maravilhosa apresentação. Bem-vindo, professor, ao Sindicato dos Professores de São Paulo. Obrigado a todos vocês pela presença de vocês. Que pedir desculpas a vocês por várias coisas, inclusive minha voz, no normal, é fraca, feia, baixa e rouca, mas agora está pior. Eu não contava com esse clima maravilhoso de São Paulo. Cheguei ontem, de repente, uma queda de 8 a 9 graus. Eu nunca tive tanto frio na vida, eu acho, como ontem. E piorei muito, tanto que eu pedi às pessoas que falaram comigo antes que me poupassem um pouco, para ver se eu conseguia dar minha aula. Recebi com muita alegria o convite de vocês para vir aqui, porque eu me considero um pouco pretensiosamente. Eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado a missão de defender a cultura brasileira. Eu, às vezes, fico com medo que o povo faça... Eu gosto muito de história de doido, não sei se é por identificação. Dizem que um doido, uma vez no hospício, cruzaram dois doidos. E um virou-se para o outro e disse: cadê a continência? O outro disse: continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Então, eu fico sempre com medo que o povo brasileiro, quando eu começo a dizer, o povo brasileiro me encarregou da missão. Eu carreguei você de missão nenhuma. Mas hoje está melhor. Mas quando eu era jovem, o povo brasileiro tinha uma opinião muito ruim de si próprio. Eu não sei se vocês aqui passaram por isso, mas outra coisa, além da fala rouca, eu tenho um pigarro desagradável, mas eu vou tentar, quando no pigarro vier, eu pigarrei para fora para não estar incomodando. Hoje está até bem a minha situação lá em Pernambuco, mas eu fui secretário de Cultura do governador Arraes, e aí para mim era um problema, porque ele era rouco e pigarreava. E o pessoal pensava que eu estava imitando o patrão, que é a coisa mais feia do mundo, né? É a maior subserviência do mundo, até o pigarro do governador a gente imitar. Pois bem, então, quando eu era jovem, a opinião corrente é que o Brasil era um país de 4ª categoria e o povo brasileiro era um povo de 5ª categoria. De vez em quando esfregavam na minha cara. Tinha 2 países que eu tive que me policiar para não tomar antipatia. Se algum de vocês descer de algum desses 2 povos, me perdoe, mas eu me policiei, tive que me policiar, porque era a Suíça e a Suécia. De vez em quando me jogavam na cara que a Suíça era um país extraordinário, um país exemplar, e o povo suíço também, e o povo brasileiro não era. Isso não existe. Não existem povos exemplares, não. O ser humano é o mesmo em todo lugar e em todas as épocas. Eu digo às vezes brincando que eu divido a humanidade em 2 categorias. De um lado estão os que concordam comigo e gostam de mim. Do outro estão os equivocados. Pois bem, um equivocado do Recife, outro dia, ele me chamou de Dom Quixote arcaico. Dom Quixote arcaico.
porque diz que eu vivo esgrimindo numa luta inútil, porque já é uma batalha já perdida, contra os moinhos de vento da globalização. Em primeiro lugar, eu acho, com franqueza, que seria uma covardia muito grande a gente não enfrentar uma luta que a gente acha justa, somente porque acha que ela está perdida. Ah, não, eu brigo, eu sou teimoso, outra virtude não, mas teimoso eu sou. Eu teimo. 300 anos e mais 2 dias, eu teimo, quando eu estou convencido de uma coisa. E depois eu disse, esse camarada é um incompetente, porque ele queria me insultar. E me comparou com o personagem que eu mais admiro, Dom Quixote. Eu acho Dom Quixote uma figura extraordinária, não é? Um camarada que procurava lutar a favor do que ele achava certo, era generoso, bom, todas as qualidades que vocês pensarem, ele tinha. Agora, tanto que eu acho que o Dom Quixote é um dos livros mais tristes que já foram escritos. A gente passa o tempo todinho rindo, lendo. Quando chega no fim, a gente está com vontade de chorar. Porque qual é a ideia geral que o Dom Quixote passa? Uma pessoa que seja inteiramente inocente, bom, justo, generoso, termina ficando grotesco, ridículo. Porque ele é desentendido pela maioria. Então, eu digo, isso é um incompetente, esse que me chamou de Dom Quixote arcaico. Mas então eu comecei a procurar que defeitos são esses tão graves do povo brasileiro, que a gente é um povo de segunda ordem ou de terceira. Olha, não existem nações exemplares, eu acabo de dizer. E normalmente, quando um povo tem uma qualidade, tem um defeito correspondente. Vocês vejam, por exemplo, eu sei, o nosso povo é indisciplinado, não é? É indisciplinado. Nós somos indisciplinados, de modo geral. Mas os povos muito disciplinados, muitas vezes, por causa dessa disciplina, coisas horríveis dão certo lá e não dão certo aqui. Nazismo, por exemplo, deu certo na Alemanha porque o povo era disciplinado demais. Aqui não dava não, porque a gente avacalha em pouco tempo, não é? Não é? Molière dizia uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho ótima. Ele dizia, não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê 3 voltas em torno dela. E é mesmo, vocês notam que os ditadores normalmente são muito sérios, de cara amarrada, vivem de cara amarrada. E o nosso povo brasileiro vive com as dificuldades que a gente tem. E vive tudo contente. É um povo de uma energia, não é? Tem uma arte de uma energia que me deixa orgulhoso e contente. É um povo, eu admiro muito. Vocês, não sei se vocês viveram as ditaduras, eu vivi as duas. Estou falando da ditadura de Getúlio Vargas e da ditadura militar. Mas, outra coisa, vou dizer uma coisa que talvez vocês não tenham pensado ainda. Estou falando da ditadura de Getúlio Vargas, mas eu tenho grande admiração por ele. Getúlio Vargas, ele tinha muito de ruim. O que ele tinha de ruim era o autoritarismo. Mas ele tinha uma coisa muito boa. Ele tinha amor pelo país. Procurava
respeitar e que respeitassem a soberania nacional. E tinha uma preocupação com os mais pobres. Ainda hoje tem gente que não perdoa ele a legislação trabalhista. Que não existia, não. Não existia nada nessa linha. Na época, ele foi quem criou a legislação trabalhista. Então, Getúlio tinha essas... Mas do tempo dele, eu me lembro de uma história. O povo brasileiro é genial para inventar essas histórias, né? E Getúlio viveu no tempo do nazismo e do fascismo. E havia pessoas que queriam que Getúlio enveredasse por essa linha. E o ministro dele, no tempo se chamava ministro da guerra. Era um general, até meu conterrâneo, porque era nordestino. Ele não era paraibano como eu, mas era alagoano. Era o ministro da guerra dele. Chamava-se o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Então, o povo brasileiro inventou que o ministro da guerra nazista, da Alemanha nazista, convidou o ministro da guerra do Brasil, que era Góes Monteiro, e o ministro da guerra da Itália, para irem visitar Berlim, para lá tomar conhecimento da organização e da disciplina das Forças Armadas alemães. Aí diziam que chegaram lá, quando chegaram, colocaram cada um com a escolta de 10 soldados. Góes Monteiro com 10 brasileiros, o italiano com 10 italianos e o alemão com 10 alemães. E subiram num daqueles bombardeiros, aviões de transporte de tropas, subiram no avião, quando estavam lá a 10 mil metros de altura. Aí o ministro da guerra alemão disse: eu vou dar a vocês uma demonstração da disciplina do povo alemão e do exército alemão. Aí disse, chamou um soldado lá dos 10 dele, fez uma continência perfeita. Tá, pá. Aí ele disse: você ama a Alemanha? Ele disse: amo. Respeita o nosso Führer Adolf Hitler? Respeito. Pois então pule de cabeça aí, sem paraquedas. O soldado pulou. Aí o italiano sentiu-se mal, chamou dele: você ama a Itália? Amo. Respeita o nosso Dulce Mussolini? Respeito. Então pule de cabeça. O italiano pulou. Aí Góes Monteiro chamou o brasileiro. Pá, fez lá uma continência lá. Aí ele disse: você ama o Brasil? Amo. Respeita o nosso chefe nacional, Getúlio Vargas? Respeito. Então pule de cabeça sem paraquedas. Ele disse: mas é possível, 9 horas da manhã tu já estás bêbado, Góes. E é verdade, ele gostava mesmo. É possível, 9 horas da manhã, Góes Monteiro já está bêbado. Não nada. Pois bem, então, quer dizer, isso é a gargalhada do povo brasileiro. E não resistiu muito, não. Agora, infelizmente, ele foi deposto, mas ele não foi deposto pelo que ele tinha de ruim, não. Ele foi deposto pelo que ele tinha de bom. Tá certo? Foi deposto pelo que ele tinha de bom. Tanto assim que o governante, depois dele, se jactou de ter jogado fora os últimos vestígios do getulismo no Brasil, quando acabou com a legislação trabalhista, inclusive. Então, agora, no tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá muito bem, porque um deles tinha fama de burro. E era. E era mesmo. Mas aí, quando foi, um dia ele ia visitar uma escola no dia seguinte. Aí os assessores disseram: presidente, uma coisa que fica muito bem,
causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não soubesse, vou dar a resposta. Aí disseram, não, a gente prepara. Aí prepararam você chama um cola aqui, né? A gente chama fila. Prepararam uma fila lá para ele, com as perguntas e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né, puxou de baixo. Quem descobriu o Brasil? O menino disse, Pedro Álvares Cabral. Ele disse, muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Eu disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Disse, agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse, 100 graus. Ele disse, não senhor, 90 graus. Aí o menino disse, 100 graus. Ele disse, 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse, presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora vocês imaginem, olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio, não é? É um gênio. Agora, eu fico admirado, porque essas histórias correm o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande, e ninguém descobre quem é o gênio, não é? Que inventa essas histórias. Eu acho o povo brasileiro é extraordinário para essas coisas. Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, não é? O grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os três estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não prove. Picasso disse, me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí olharam e disseram, Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disse, prove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da suíte Petrústica, daquela grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disseram, é Stravinsky mesmo. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Disse, então prove. Ele aí sentou-se numa cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí disseram, pode soltar, é ele mesmo. É um povo genial, não é? É extraordinário. Agora, então, eu desde muito menino, desde muito novo, eu me tornei admirador desse povo e admirador do nosso país. Eu acho o nosso país um grande país e acho o nosso povo um grande povo. E digo a vocês com franqueza, o que eu mais admiro no nosso povo é essa unidade na diversidade que a gente tem. É engraçado, eu tenho percorrido o Brasil todo, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, do Nordeste até Cuiabá, Palmas e até o Centro-Oeste. E encontrado o mesmo povo. Eu fui outro dia para Curitiba. Aí um amigo meu que conhecia Curitiba, eu não conhecia ainda. Ele disse, não vá pensando que você vai encontrar o mesmo povo lá não. Lá não é Brasil não. Conversa dele. As mesmas caras que eu estou vendo aqui. Eu vi lá, está entendendo? Me aconteceu até uma coisa muito boa.
Eu cheguei muito cansado, eu não gosto de viajar, o povo pensa que eu só não gosto de viajar de avião, eu não gosto de viajar de coisa nenhuma, sou muito caseiro. Mas como eu fui encarregado desta missão pelo povo brasileiro, não é? Eu estou me deslocando pelo país todo. E então, quando eu cheguei em Curitiba, cansado do avião, aí uma mocinha muito delicada estava me esperando lá, no aeroporto. Aí ela disse: fez boa viagem, professor. Eu disse: minha filha, você me desculpe, mas viagem de avião eu não conheço boa, não. Eu só conheço 2 tipos de viagem de avião: as tediosas e as fatais. Eu disse assim: avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa, não é? Porque é coisa... E depois, que viagem agorenta, não é? É um agouro. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu, quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa: para flutuar, use o assento da poltrona. Mas que agouro? Eu não vim para cá nadar, não. Eu vim para cá voar, não é? Pois bem, uma vez eu fiz uma viagem horrorosa, desci no Rio Grande do Sul, subi para Florianópolis, desci em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio. No Rio eu tomava o último avião para ir para Belo Horizonte. Quando eu cheguei já eram 7h30 da noite, eu saí mais ou menos 1h da tarde, eu saí de Porto Alegre, já eram 7h30, eu cansado, exausto, ouvindo aquele povo com aquele sotaque desagradável que não é de estado nenhum. Eu já fiz uma pesquisa, não é? Aquilo é sotaque de aeroporto, não é? E buzina, aquelas coisas no pé do vidro da gente, as mesmas coisas toda vez. E outra coisa, eu gosto muito de teatro, mas aquela pecinha de mímica que representa avião... insuportável. E diz em português, depois diz em inglês. É horrível. Eu não sei como é que tem gente que faz isso por prazer. Eu me encontro às vezes, está passeando, isso é passeio. Passeio é a pé, por um lugar bonito, descansado, simpático. Aquela coisa maquinizada, padronizada, horroroso. A mesma comida. E outra coisa, a gente vai tudo engavetado, né? Quem tem a pouca sorte na cadeira do meio, come assim. É horrível, eu tenho horror. Aí eu digo, a gente reza para a viagem ser tediosa, né? Mas dessa vez eu viajando, quando eu cheguei no Rio, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de agouro: para flutuar. Aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim. Quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Então, que coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Viagem divertida. Agora, eu tenho um azar para essas coisas. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim: eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse: então não diga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. Aí ela disse: eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte há muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanta, uma das coisas que mais me encantavam e me encanta ainda hoje, é que o povo brasileiro gosta muito de rir.
e gosta de fazer rir, não é? Eu gosto de rir, gosto de fazer rir. Você não sabe como eu fico contente quando eu digo essas besteiras que vocês acham graça. Eu fico contente. Pois bem, então eu sempre fico procurando a essência do cômico. Por que é que determinadas histórias são cômicas e outras não? Por exemplo, tem uma história famosa no Nordeste, eu não sei se aqui em São Paulo vocês conhecem, dos dois cegos que foram dar um passeio de bote. É dessas histórias maravilhosas que o povo brasileiro inventa. Aí diz que eram dois cegos. Um era muito forte, mas era cego dos dois olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele, está certo, então vamos. Aí no domingo saíram no bote, o forte remando, e o que tinha o olho lá. Quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo e o remo escapuliu e furou o único olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, o outro pessoa que tinha chegado desembarcou. Agora, vocês me digam por que é que a gente acha graça numa história desgraçada dessa. É uma história horrorosa, não é? Só tem catástrofe. E a gente ri. Então, eu vou ver se em 2 minutos eu explico a vocês, de acordo com a teoria aristotélica, Aristóteles, que inteligência prodigiosa era ele. Então, ele definiu o cômico como sendo uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Para que definição perfeita. Uma desarmonia. O cômico é uma arte do feio, do desarmonioso. Não é? A caricatura é uma arte do cômico, porque ela é uma arte do feio. Ela trata, tanto que é muito difícil caricaturar uma mulher bonita. Agora eu, coitado, sou um prato. Eu já fui caricaturado de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Eu tenho uma coleção de caricatura em casa. E uma vez, inclusive, eu passei por uma decepção danada. Eu estava dando aula no curso de arquitetura. Eu ensinava estética, filosofia da arte, em vários cursos, inclusive no de arquitetura. Aí um aluno meu, aluno de arquitetura, eu estava dando aula e ele fez uma caricatura minha. E ficou muito boa. Quando terminou a aula, ele me deu. Eu digo, você me dá ela, eu quero, gostei muito. Aí eu levei para casa, cheguei lá e disse, olha, o meu aluno hoje fez essa caricatura minha, veja como está boa. Aí eu tenho uma filha que é carne de pescoço, Isabel. Aí ela pegou assim, papai, isso não é uma caricatura não, é um retrato. Eu tenho cara de caricatura, basta desenhar, está feita a caricatura. Vai bem, então, o grande pensador francês, Henri Bergson, que era um pensador do século XX, grande pensador, eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele dizia que uma das maneiras de criar o cômico, é você tomar no sentido físico alguma coisa que é dito do ponto de vista moral, espiritual.
Então, eu estou dizendo isso para explicar. Quando a moça, ela disse que ia dizer uma coisa que... A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras. Me acusando de falsidade. Para que moça bem educada. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Tá vendo? Quer dizer, eu fiz exatamente isso que Bergson dizia, não é? Eu fingi que estava tomando no sentido físico, alguma coisa que era dita no sentido moral. Ela estava me acusando de ser falso. Disse, você tem duas caras. Aí eu tomei no sentido, se eu tivesse duas, eu não usava essa de jeito nenhum. Pois bem, então, vai muita gente na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo, hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé. O avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao avionismo. Um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, que inconveniente, ele tem nada com isso, né? Eu soube que você vai daqui para a Bahia, de carro, e vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado que dá mais desastre de carro do que... Repare que me agorando, não é? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Disraeli, primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, Disraeli foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem 3 tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu dizia que era a mais grave de todas, não é? Aí eu digo, você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, o que eu quero ver é isso aí. O negócio de se estatisticamente dá mais, eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele não ficou satisfeito, não. Disse, mas rapaz, você vai aí num carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. Estamos conversando. Pois bem, então, vocês a essa altura estão dizendo onde é que esse homem vai chegar. Quando o governador Eduardo Campos me chamou para ser seu secretário de Cultura, eu disse a ele, uma coisa que eu vou repetir, eu tinha 2 encantos na infância. Um era a leitura, o outro era o circo. Vocês provavelmente não tem aqui ninguém do interior, e mesmo que tenha, ninguém aqui não tem cidade pequena do tamanho da minha, não. Na Paraíba tem. Você é paraibana? Ah, muito bem, de onde? Boqueirão, conheço. Dei uma aula lá há pouco tempo. Junto do açude, não tem um açudão grande, conheço. Pois bem, então, assim que eu me alfabetizei, eu comecei a ler. E eu tenho pena dos jovens de hoje. Eu tenho pena. Às vezes me perguntam o que é que a gente pode fazer para... Eu disse, eu não sei não. O que eu posso dizer é isso, é que eu aprendi a ler, gostei, e ainda hoje
Outro dia um jornalista me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. O hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Eu tenho vício. Hein? Eu tenho vício, que é pior. É um pouco de vício também. Porque eu leio todo dia, isso é negócio de vício mesmo, né? Mas eu leio por prazer. Não leio por dever, não. Eu leio por prazer, porque eu gosto de ler. Agora mesmo eu trouxe para matar o tédio do avião, trouxe um livro de Chekhov, um livro de contos. Que contista maravilhoso, que contista extraordinário. Oh, que alegria. E contos que eu não conhecia. Com 84 anos não conhecia esses contos de Chekhov. Conheço muita coisa dele, mas peguei esses contos novos para mim. Beleza. Então, a leitura, vocês não imaginam a alegria que eu tinha. Eu ia para a escola de manhã e de tarde eu me deitava na cama, abria um livro, era como se um mundo novo se abrisse diante de mim. Que coisa boa! Que coisa boa! Imediatamente eu comecei a achar os escritores são meus heróis. Né? São umas figuras extraordinárias que criam essas coisas tão boas para mim. Aí comecei a querer me tornar um deles. Foi isso que eu acho que me tornou escritor. É muito bom, ler é muito bom. Pois bem, o outro era o circo. Quando dizia, chegou o circo, já, o mundo já ficava melhor. Tá certo? Porque eu ia... Às vezes as pessoas me perguntam, você prefere o teatro ou o circo? Para mim não tem diferença não. Inclusive porque as primeiras peças de teatro que eu vi na minha vida, eu vi no circo. O circo chegava e ensinava peça de teatro, que eu achava linda, deviam ser horríveis. Tinha um chamado O Terror da Serra Morena, ainda hoje me lembro da emoção que tive. Outro chamado A Ladra, um dramalhão desgraçado. Era uma história de uma mãe dedicada e o filho dava para ladrão. E quando descobriu que o filho tinha roubado, ela confessava que tinha sido ela, assumiu. E eu digo, um sujeito ruim, desgraçado, um filho, mas que sujeito miserável. Aí ela dizia, ela dando bom conselho a ele, meu filho, não faça isso não. Se seu pai fosse vivo, o que ele não ia pensar? Ele disse, meu pai já morreu e se morreu, o diabo que o carregue. Eu dizia, meu Deus, esse homem não pode acabar bem. Umas ideias horrorosas dessas. Era cada dramalhão cabeludo, mas eu gostava. E também as moças, as equilibristas do arame, que eu achava lindas, deviam ser horríveis, coitadas, mas eu achava lindas. Com aquele saiote de bailarina, né? Com a sombrinha na mão. E eu disse, meu Deus, me apaixonei por várias. Era uma coisa ali. Isso, e sobretudo, e o palhaço. Eu tinha uma admiração pelo palhaço. O palhaço que alegrou minha infância chamava-se Gregório. E eu gostava tanto dele que, se vocês um dia tiverem ocasião de ler o discurso com o qual eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, vocês vão ver uma homenagem minha lá a Gregório, como uma das pessoas mais importantes da minha formação. Eu invejava Gregório demais, eu queria ser palhaço. Aí quando o Eduardo Campos me chamou, eu disse, é agora. Aí eu fundei um circo. Tá certo? Fundei um circo. Com cantores, músicos. Eu disse a ele, eu não quero assessor político, não. Vejam bem, não tenho nada contra a política, não. E estou muito preocupado com essa ideia que os meios de comunicação estão espalhando de que político equivale a gente ruim. Que tem político que a gente ruim, a gente sabe. Mas tem muito político que a gente boa. E outra coisa, a política, quando é praticada como deve ser, é uma coisa muito séria. É a arte do bem comum. Não é? Então, não vamos, pelo amor de Deus, não vamos ficar com má opinião, generalizar uma má opinião por causa de uma minoria de ladrões indignos do cargo que exerce. Pois bem, então,
Mas o caso é que eu não precisava de assessor político, eu queria assessor artista, para fundar meu circo. E fundei meu circo, tá certo? Fundei meu circo e estou percorrendo o estado de Pernambuco todo. Eu traria ele hoje com muita alegria aqui, mas eu não posso, porque fica muito dispendioso. Então, eu vou mostrar através de figurinhas. Mas eu quero começar, porque eu luto muito, desde que eu comecei a me entender de gente. Eu luto, não sei se vocês já notaram, mas existe o ato de ver. Tem dois momentos. Tem um momento de avistar, que esse é fácil, a gente avista muita coisa. E tem um momento de enxergar. Esse é mais difícil. E às vezes a gente não enxerga exatamente porque estão na cara da gente, fica comum e a gente não nota o disparate que é aquilo. Então, eu comecei a dar aulas, porque eu estou ficando preocupado. O mau gosto, o gosto médio dos meios de comunicação de massa estão se tornando comuns. A gente já está habituado. A gente está perdendo a capacidade de se indignar com o que é feio e o que é errado. Olha, agora mesmo está passando, eu vejo novela. Você acha novela coisa importante que a gente tem que ver. Faz parte. Está passando uma novela que é até boa, mas na música de entrada tem um verso. Repare que coisa. Diz, minha pedra é ametista. Essa está certa, olha. Minha pedra é ametista. Minha cor é o amarelo, mas sou sincero, preciso ir com urgência ao dentista. Não tenha paciência, isso é ruim demais, não é? Isso é, mas bem, a gente já está ficando neutralizado, tá certo? A gente ouve e não se indigna, mas eu me indigno, tá certo? Eu digo, eu vou chamar a atenção do povo brasileiro, que isso é ridículo, é ridículo. É ridículo. E outra coisa, eu não sei se vocês já notaram, está ficando natural. Inclusive, estão chamando os compositores brasileiros que fazem música americana. Dizem que fazem música jovem. Coitado dos jovens. Uma música de péssima qualidade. E o pessoal dizendo que é música jovem. Inclusive, outro dia vieram e vem jogar na minha cara. Diz que eu sou arcaico. E é claro que eu sou arcaico, eu tenho 84 anos. Agora, burro não sou não. Tá certo? Ninguém vê e outro, nem tem mau gosto. Aí vieram outro dia comigo dizer que eu era arcaico, porque estiveram aqui há uns 3 ou 4 anos os tais dos Rolling Stones. Aí o camarada veio dizer, mas você é contra a música jovem, porque eu falei mal. Eu digo, mas jovem? Jovem por quê? Um bando de velho minhoqueiro, da minha idade, né? Feios que são uma desgraça. E com a mesma gesticulação. E eu já não aguento mais aquele. Todo mundo, os que tocam guitarra, tocam sempre fazendo assim. Isso não existe não. Isso é uma coisa ridícula. Vocês pegam qualquer banda de rock e comparem com Machado de Assis. Tem muito mais sucesso.
Mas se você me perguntar se eu quero ser do grupo do Rolling Stones, eu queria ser Machado de Assis, eu queria ser Machado de Assis. Tá certo? Porque aquele ali, daqui a 2 séculos, ninguém vai nem saber quem são os Rolling Stones. E Machado de Assis vai estar vivo. Euclides da Cunha vai estar vivo. Carlos Drummond de Andrade vai estar vivo. Vila Lobos vai estar vivo. Tá certo? Então, esses são autores de êxitos. Tem muito menos sucesso, muito menos. Mas eu duvido que nenhum artista verdadeiro procure o sucesso e não o êxito. Duvido muito. Bom, então organizei o meu circo e vocês que são paulistas vão me desculpar algumas coisas, porque às vezes vou falar mal aqui de alguma coisa de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, Alexandre, eu queria ver o cartaz. Pronto. Isso foi um cartaz de uma exposição feita aqui em São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo. Eu estive lá e eu pedi o cartaz de presente. Agora eu fiz uma coisa horrorosa, porque eu pedi para falar mal, mas eu não ia dizer isso, senão não me davam, não é? Aí eles me deram e eu tenho mostrado aí pelo Brasil todinho. Repare. A primeira coisa que eu... Olha, tem arte do Brasil, uma história de 5 séculos. Além de filosofia da arte, eu ensinei muito tempo história da cultura brasileira. Pois bem, houve um tempo que a intelectualidade brasileira dizia que não existia cultura brasileira, não existia arte brasileira. Aí não botaram, veja, é o primeiro preconceito aí, quando diz arte no Brasil, para não dizer arte brasileira. Estou entendendo? Aí um dia me chamaram, a matéria que eu ensinava era História da Cultura Brasileira. Fizeram uma reunião no meu departamento, porque queriam mudar para História da Cultura no Brasil. Desse mesmo jeito está aí. Eu que sou cismado, eu disse, por quê? Não, porque não existe cultura brasileira. Eu digo, não existe. Por que não existe? Porque a cultura brasileira é apenas um episódio da cultura ocidental. Eu disse, mas isso não significa que ela não exista, não. A cultura francesa também é um episódio da cultura ocidental. E você vai negar que Molière é um grande dramaturgo francês. A obra de Molière só podia ser escrita na França. O Dom Quixote só podia ser escrito na Espanha. Existe cultura espanhola, existe cultura francesa. Por que é que não existe a brasileira? Então, aí eu vou mostrar a vocês, vou dar uma demonstração clara de que existe isso. São episódios da cultura ocidental, todas elas. Mas existem. Tem sua fisionomia própria, peculiar. Então, eu vou botar uma música e eu vou pedir para ver se algum de vocês identifica de que país é essa música. Alexandre, bota aí a música. Pela simples organização dos sons, pela simples maneira de organizar, vocês descobriram que era uma música espanhola. Essa música é profundamente espanhola. Eu, quando ouço, eu vejo uma arena de touros, vejo um toureiro, vejo o touro, bate de novo que eu vou representar.
a coragem e a habilidade com que eu toreei esse touro, não é? Bom, então repare, se existe música espanhola, existe uma cultura espanhola, então existe música brasileira, literatura brasileira e uma cultura brasileira. É evidente. Então isso é um preconceito, eu não posso admitir isso. Isso é um servilismo cultural. Essas pessoas consideram o Brasil inferior à Alemanha, à França, à Inglaterra. E eu não considero, não. A gente tem defeito, tem, claro, mas lá tem também. Eu falei da Suíça e agora, se algum de vocês descerem de Suíça, me perdoe. Eu acredito até que seja um país muito bem organizado, mas vou dizer uma coisa, um país chato. Deus me livre. Eu não queria morar lá, não. Eu agradeço a Deus ter me feito nascer no Brasil. Um amigo meu foi passar um tempo lá. Olha, um direito natural, eu não sei se vocês me entendam bem. Eu tenho uma peça chamada Farsa da Boa Preguiça, onde eu digo, há uma preguiça com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo. A mesma coisa eu digo da mentira. Há uma mentira de Deus, outra mentira do diabo. Eu sou do lado da mentira de Deus, que é a criação da imaginação, não é? Essas histórias que eu contei do povo brasileiro são verdade, não são mentira, mas são maravilhosos. Os que aqui eu quero, não é por vaidade que eu quero, é somente para saber se quem aqui viu ou leu o Alto da Compadecida, levanta a mão. Pronto. Aquilo é uma mentira enorme, não é? Vocês já pensaram, um cangaceiro caindo numa história como aquela da gaitinha, se ele for com a história daquela para um cangaceiro verdadeiro, ele leva uma facada que passa o resto da vida morrendo, não é? Não é de jeito nenhum. Então é uma mentira, então é essa mentira que eu gosto muito, então, muito de mentiroso. Do mentiroso que mente não para prejudicar os outros, mas por amor à arte. E eu minto. Eu confesso a vocês, eu minto por necessidade. Tá certo? Eu minto. Não é uma coisa que prejudique ninguém, não. Mas eu vou dizer, eu recebo muita carta. E eu não tenho tempo de responder a tudo, não. Estou com 84 anos. Ainda tenho um livro para escrever, não dá tempo, não. Aí eu encontro, às vezes, com as pessoas, a pessoa recebeu minha carta, não. Eu digo, recebi e respondi. Mentira. É mentira. Mas tá, pois bem. Aí eu digo, aí eu calunio o correio. Eu digo, mas você sabe, o correio brasileiro, esse correio desorganizado, uma coisa horrorosa. Mentira minha. Eu nunca mandei uma carta para não chegar. Agora, o correio, nem na Suíça, o correio manda carta que a gente não escreve. Nem o correio suíço, que é perfeito, nem ele manda esse tipo de carta, né? A carta que o autor nem fez. Pois bem, aí um amigo meu foi passar um tempo na Suíça. Aí fez amizade lá com um casal suíço. O dono da casa disse um dia a ele, disse, Miguel, ele chama-se Miguel. Miguel, eu aniversario no sábado, vá lá em casa. Ele disse, vou fazer toda a força para chegar aqui. Isso é outra coisa que eu acho ótimo. O povo brasileiro diz que o brasileiro, quando diz, eu vou, vai ou não. Mas quando diz, eu vou fazer toda a força para chegar, pode ser certeza que não vai, não é? Não é? Eu faço isso demais. Olha, eu vou fazer tudo para ir. Eu não quero me comprometer muito, não. Pois bem, aí ele disse, eu vou fazer tudo para ir. Aí não foi. Não foi. Quando foi uns 5 dias depois, encontrou o amigo. O amigo disse, você não foi ao meu aniversário. Ele disse, não recebeu meu telegrama, não. O suíço disse, como é, rapaz? Você me passou um telegrama. Ele disse, passei. O suíço processou o correio. Repare que sujeito chato. Processou o correio. Descobriu que ele estava mentindo. E ele se mudou para a Itália. Envergonhado. Ele disse, eu vou para a Itália. Num país desse eu não fico. Vocês imaginam.
Olha, quando eu encontro meus amigos, que eu digo que recebi e respondi a cara, eles sabem que eu estou mentindo. Eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Eles sabem que eu sei que eles sabem que eu estou mentindo. Mas ele é brasileiro como eu. Ele sabe que o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, porque eu gosto muito de você. Não é? Aí pronto. Aí continuamos, mas na Suíça não pode. Num país desse eu não moro, mas não há quem me faça. Eu não vou nem lá. Vou nem lá. Quero nem conhecer. Bom, eu queria ver o cartaz de novo. Uma história de 5 séculos. O que é que isso significa? Significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. E todo o passado rupestre, toda a arte indígena, quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram um teatro, uma dança, uma literatura oral, mas que existia, não é? Uma música. Então, a história, a arte brasileira não é uma história de 5 séculos, não. É uma história de 50 séculos. Então, vejam aí, um teatro de máscaras, como o teatro grego. Porque outra coisa que me irritava muito, que me irrita ainda, está diminuindo. Vocês abriram um manual brasileiro de teatro, tinha 2 afirmações. Uma de ordem geral que dizia: o teatro nasceu na Grécia. O teatro do mundo todo nasceu na Grécia. A mim me parece claro que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é verdade? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. E o segundo era isso. É aquela mesma história, uma história de 5 séculos. Eles diziam que o teatro brasileiro começa com a Chieta. O teatro brasileiro começa aqui. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas o teatro brasileiro começa aqui. Passe aí, Alexandre. Olhe que beleza. Isso é um desenho que integra um livro escrito por um antropólogo brasileiro do século XVIII. Infelizmente, olha, uma vez eu estava aqui em São Paulo, dando uma aula numa universidade. E eu disse: a universidade brasileira ensina de costas para o país e para o povo. E é verdade. Eu disse que eu vou provar a vocês. Tinha cerca de 2.000 estudantes lá. Aí eu disse: eu vou fazer um teste com vocês. O maior filósofo alemão do século XVIII foi Kant. Quem já ouviu falar aqui em Kant? Não, eu perguntei lá, aqui não precisa dizer não. Viu? Aí eu disse: quem já ouviu falar? Praticamente os 2.000 levantaram. Eu disse: não precisa ter lido um livro dele, não. Eu quero saber se ouviram falar nele na universidade. Praticamente os 2.000. Aí eu disse: agora, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, que é o mesmo século de Kant, foi Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar dele aqui? Só um estudante levantou a mão. Eu disse: vocês estão vendo? Matias Aires, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. Enquanto todos vocês já tinham ouvido falar em Kant, só aquele companheiro ali ouviu falar em Matias Aires. Aí eu perguntei a ele: companheiro, você ouviu falar de Matias Aires como? Você leu alguma coisa dele? Ouviu falar em classe? Ele disse: não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. É sério. A gente ri, mas isso é uma história triste, não é? O que está por trás disso quer dizer, a gente desconhece a cultura do nosso país. Matias Aires é um escritor admirável, extraordinário e um pensador. Eu vou dizer uma frase dele. Pronto, e eu quero que vocês me dêem um sinal. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Mas se gostarem, me dêem um sinal, para eu ver que eu não estou errado. Repare que beleza, que reflexão maravilhosa e como ele maneja bem a língua portuguesa.
Ele diz o seguinte: que são os homens mais do que aparências de teatro? A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem fausto nem cortejo, e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à miséria, à aflição, ao sofrimento, este é que representa o papel de homem. A morte que está de sentinela, numa das mãos guarda o relógio do tempo, na outra a foice fatal, e com esta, de um só golpe certeiro e inevitável, fecha a cortina, dá fim à tragédia e desaparece. Não é uma beleza? Pronto. E é esse homem que a gente desconhece. Vocês não têm culpa, não. É na nossa formação. Pois bem, esse mesmo, eu acho que todo mundo já ouviu falar nas viagens de Humboldt pelo Brasil e pela América do Sul. Mas esse aí, um grande brasileiro, Alexandre Rodrigues Ferreira, ninguém fala dele. Nem nas nossas escolas, nem nos colégios, nem na universidade. E, no entanto, fez esse livro, é uma beleza. O livro dele chama-se A Viagem Filosófica, até o nome é bonito, A Viagem Filosófica. E ele levou artistas com ele e documentou esses dois personagens do teatro indígena. Vejam que beleza, inclusive com as roupas. É aquilo que eu digo, eu não gosto de teatro realista, não. Eu gosto que os personagens de teatro se vistam como personagens. Olha aí, repare que beleza de roupas. Se você recortar aquela roupa ali, você recortar, é pintado em palha. Se vocês pegarem aquilo, botarem no moldura, fica um belo quadro abstrato. Não é? Mondrian ou Volpe gostariam muito. Às vezes, as pessoas que não têm uma convivência muito diária com a arte dizem a mim: eu não gosto de pintura abstrata porque eu não entendo. Eu digo: eu me admirava só você entendesse. Porque a pintura abstrata não quer dizer nada, não é? O que é que aquela roupa quer dizer? Não quer dizer nada. São duas rodas pretas, um vermelho dentro, né? Sobre um amarelo belíssimo, e a combinação ficou bonita. Mas não quer dizer nada, não, é evidente. Passa, Alexandre. De propósito, vejam bem, eu tenho um amigo aqui de São Paulo, e eu estou a cavaleiro para dizer o que vou dizer, porque ele escreveu um belo artigo. Eu dei uma aula uma vez aqui em São Paulo, e ele escreveu um belo artigo sobre a aula, ele estava presente, e ele aí disse que eu tinha falado na menos brasileira das cidades. Eu disse a ele: não seja injusto com sua terra. O São Paulo que você frequenta talvez queira ser uma versão de segunda ordem de Chicago ou de Nova York, mas você deu um mergulho no São Paulo profundo e verdadeiro, que você vai encontrar uma cidade tão brasileira quanto o Recife ou Salvador, ou o Rio. E olha aí, isso aí é um espetáculo paulista, essa fotografia de lá. Eu botei de propósito que é um teatro de máscaras, como o teatro indígena, está vendo? Mostrando a herança indígena na nossa cultura. E é um teatro de mitos, personagens, tipos. Passe, Alexandre. Bom, agora isso aí eu botei porque o nosso país precisa se enxergar. O nosso país, o nosso povo precisa enxergar o nosso país e se enxergar a si mesmo. Uma grande figura da intelectualidade brasileira outro dia declarou a meu respeito que me admirava pela minha tenacidade e coerência em defender a cultura brasileira, mas ele preferia a americana. Eu disse: pois aceito meus pêsames. Não é? Me
me mostre nos Estados Unidos um escultor dessa raça aí. O Aleijadinho é um escultor de importância mundial, tá certo? Ele não perde para Miguel Ângelo, não, nem de longe. É muito forte. Eu não sei se vocês já viram, eu tive essa sorte, eu conheço o Santuário de Congonhas, não é? Com 12 estátuas em pedra, esculpidas pelo Aleijadinho no século XVIII. E essa maravilhosa obra arquitetônica. Olha, um dos maiores escritores franceses do século XVIII, André Malraux, ele fez um livro maravilhoso chamado Museu Imaginário. É muito bom porque ele pegou os museus do mundo inteiro, as obras artísticas do mundo inteiro e organizou num livro, de acordo com o gosto dele. E o Aleijadinho está lá. Tá certo? Passa, Alexandre. Bom, agora, eu que não tenho muito juízo, um dia eu li uma frase de um grande escritor brasileiro, um grande brasileiro, chamado Alceu Amoroso Lima. E essa frase dele é mais importante ainda, porque ele não era nem nordestino, nem mineiro. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio. Mas ele disse o seguinte: do Nordeste para Minas corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Pois bem, aqui no Jornal de São Paulo, eu escrevi um artigo, já faz uns 6 anos ou 7, onde eu dizia que já que ele, que era carioca, teve a grandeza de dizer isso, nós, mineiros e nordestinos, temos a obrigação de lembrar que o eixo não se esgota aí não. Ele se prolonga para o norte até a Amazônia e para o sul até o Rio Grande. E mais, é um eixo cruzado, porque ele pega do nordeste ao centro-oeste também. Então, o Brasil, se não quiser se esquecer de que é Brasil, tem que pensar nesse eixo, sempre. Aí, mas como ele tinha dito isso, e eu comecei, quando eu li essa frase, eu comecei a pensar qual é a expressão plástica da ponta mineira do eixo. Aí eu disse, é o Santuário de Congonhas, em Minas. É como se o Aleijadinho tivesse plantado aquele marco. Aí eu disse, eu vou fazer uma aqui, já que o governador teve a loucura de me chamar para ser secretário dele, e estou aprontando. Vejam bem, eu disse, aquelas 2 pedras, aquilo é no Alto Sertão, na divisa de Paraíba com Pernambuco, da Paraíba com Pernambuco. Eu sou paraibano de nascimento e fui adotado como filho por Pernambuco. E eu passei muito tempo meio dilacerado, porque eu não queria ser infiel ao estado onde eu nasci. Talvez se a Paraíba fosse maior e mais rica do que Pernambuco, eu até, mas é menor e mais pobre, e eu digo, eu vou me manter fiel a ela. Mas me casei em Pernambuco, meus filhos são pernambucanos, meus netos, e eu vivi até que eu achei uma saída de João Grilo. Eu me lembrei que Pernambuco é uma palavra masculina e Paraíba é feminina. Então eu disse que Paraíba a Paraíba é meu estado materno e Pernambuco é meu estado paterno. Pois bem, aí veja, eu encontrei essas 2 pedras. Elas são na divisa. Elas são um marco de divisa entre a Paraíba e Pernambuco, lá no Alto Sertão. A pedra de cá é Pernambuco, a de lá é Paraíba. Aí eu disse, eu vou fazer um marco, um santuário, em homenagem ao Aleijadinho. O nome é Ilumiar a Pedra do Reino, porque o nome dessa pedra é Pedra do Reino. Aí eu botei Ilumiar a Pedra do Reino. O nome Ilumiar eu inventei. Ser escritor é muito melhor do que ser cientista, porque quando não existe uma coisa, eu invento. Tá certo? Eu gosto muito desse nome, Ilumiara.
É bonito, não é? Primeiro tem a ideia de iluminar, iluminura, luz. Iara quer dizer altar, como vocês sabem, né? As aras de pedra, eu me lembrei desses gigantescos altares de pedra que os povos contemporâneos do Velho Testamento erguiam, não é? Em homenagem às suas divindades. Então eu juntei os dois nomes, fiz Ilumiara, Pedra do Reino, que é o lugar. E do outro lado, eu coloquei homenagem ao Aleijadinho, para prestar minha homenagem. Quer dizer, essas esculturas do século XX e XXI, estão colocadas aí como homenagem ao grande escultor brasileiro do século XVIII. Pois bem, aí eu lancei mão de um grande escultor popular. Não, é um escultor popular. Brennan não é um grande escultor, mas não é popular, não. Essa é uma figura. Eu vou contar a história dele, eu sei que estou falando demais, mas eu acabo já. Ele era um semi-analfabeto. E vejam o que é uma oportunidade para uma pessoa. Ele começou a namorar com uma mocinha que ajudava a gente lá a criar meus meninos. Aí quando foi um dia, ela chegou junto de mim e disse: Arnaldo, o nome dele é Arnaldo Barbosa, Arnaldo está fazendo talha e mandou essa aqui para o senhor ver. Olha, quando eu olhei, não havia coisa pior não. Era uma jangada, uma meia-lua, um coqueiro, pintado de verde e branco, uma coisa horrível. Mas ele estava fazendo para vender aos turistas na frente do Hotel Boa Viagem. Aí eu dei uma desculpa lá qualquer. Aí depois ela disse, não, primeiro ela chegou e disse, Arnaldo está querendo um emprego. E mandou pedir para o senhor arranjar. Eu tinha um amigo que tinha uma fábrica. Aí eu mandei uma carta para meu amigo, pedindo para ele botar Arnaldo lá, para trabalhar numa fábrica de tecido. Arnaldo começou a trabalhar. Com 3 ou 4 meses, Arnaldo tomou um porre. Fez a maior desordem, quebrou máquina, fez desordem. Aí meu amigo me falou, Ariano, seu protegido está fazendo desordem aqui, dando mau exemplo. Eu vou demitir, ele está certo, não tem o que fazer não, ele demitiu. Uns 15 dias depois chegou ela de novo. Arnaldo está pretendendo um emprego numa firma de vigilância. Mas precisa de uma carta de recomendação. O senhor dá, eu digo, dou. Aí, senhor diretor da empresa de vigilância. Aí vai meu amigo Arnaldo Barbosa, cidadão exemplar, nunca bebeu, nunca jogou. Eu digo, eu não vou deixar um brasileiro desempregado falando uma carta, né? Mandei. Mesma coisa. Passou uns 3 ou 4 meses, fez outra desordem, botaram para fora. Aí foi que ele começou a fazer as talhas. Aí ficou lá vendendo talha, mas... Aí depois passaram-se alguns meses, aí Arnaldo mandou um desenho que ele tinha feito para eu ver. Aí quando ele tinha visto um filme horroroso chamado Sansão e Dalila, com a afinada Elizabeth Taylor. Aí ele se impressionou com a figura do Sansão e fez um desenho de Sansão. Não podia ser pior, não. O sujeito, o bíceps vinha aqui, a cintura fina, bota, só faltava o S aqui para ser um super-homem. Eu nunca vi um corpo. E junto do Sansão, um leão horroroso. Mas do outro lado, para equilibrar o leão, ele fez um bicho que não existe. Vejam como a mentira é necessária à arte. Uma onça com asas. Aí eu mandei chamá-lo. Aí eu disse, olha, Arnaldo, esse Sansão, isso é péssimo. Não vale nada. Isso não é você, não tem nada a ver com você, não tem nada com o canhotinho, que é a terra dele lá. Esse leão é horroroso. É o Sansão horroroso. Mas esse bicho aqui é muito interessante. Por que você não faz talha
desse jeito, faz aquelas porcarias. Ele disse, se eu fizer isso, eu não vendo. Aí eu disse, quanto é que você ganha vendendo essas talhas? Eles ganham mais ou menos uns 300 cruzeiros por mês, era no tempo do cruzeiro. Aí eu disse, pois, nesse tempo eu era diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. Eu digo, pois você, a universidade vai contratar você para fazer talha desse jeito aqui, que você gosta e acha, e inventou. E você incorpora, cada obra que você fizer, incorpora ao patrimônio da universidade, a gente estava organizando um museuzinho lá, e eu lhe dou 300 cruzeiros por mês. Pronto. Aí ele começou a fazer talha. Aí eu disse a ele, Arnaldo, mais importante do que talha é a escultura em 3 dimensões. Passa a fazer, ele começou a fazer escultura. Resultado, nunca mais bebeu, nunca mais fez desordem. Ganhou o primeiro prêmio do Salão Estadual de Pernambuco, com escultura em madeira. Aí depois que ele já estava solto na madeira, fazendo obra de grande dimensão, eu digo, agora eu vou dizer uma coisa, os grandes momentos de escultura no mundo inteiro são feitos com pedra. Vamos trabalhar em pedra? Eles vamos. Foi bem, foi autor dessa maravilha aí, está vendo? Vejam, é um santuário enorme, erguido no meio do templo. É a coisa mais surrealista do mundo. Lindo, doido. Passa. Olha, eu não tenho mais inveja da França, não. Pode ficar com o rodãozinho dela. Né? Que eu acho isso aí melhor do que aquele pensador. Vá, passa. Talvez são esculturas de santos. É uma enorme circunferência. Eu dividi o hemisfério do sagrado e o hemisfério do profano. Passa, Alexandre. É pedra ou argila? Hein? É pedra ou argila? Pedra, granito. E são estátuas gigantescas, 3,5 metros de altura. Olha, Santana, olha aí, essas são as esculturas centrais, está vendo? Eu tenho o Cristo Rei no meio, Nossa Senhora e São José. São José entrou por 2 motivos. Primeiro, por ser o marido de Nossa Senhora. E segundo, porque é o padroeiro do município, São José do Belmonte. Passe, Alexandre. Olha que beleza. São Pedro. Passe. Santo Antônio. Sim, eu botei, nos santos homens, eu botei 2 santos judeus, São João e São Pedro, e um ibérico, português no meio. E são os 3 santos mais populares. Santo Antônio, São João e São Pedro. E do lado das mulheres eu botei também 2 judias, Santana, Santa Madalena, e no meio Santa Teresa, que era espanhola, que é mulher da minha grande e especial devoção, porque ela era santa e era escritora. Então, eu já estou acabando, mas então eu chamei músicos, dançarinos, e organizamos um espetáculo. O nosso circo chama Circo da Onça Malhada. Tem uma enorme onça pintada no cenário, porque eu acho a onça o animal mais brasileiro, mais bonito da fauna brasileira. E eu chamei onça malhada, porque nós somos um povo malhado, né? Nós temos descendentes de suíço, de italiano, de alemão, de japonês, de português, de negro. É uma maravilha, é uma maravilha. Então eu vou mostrar só, para terminar, 3 números do nosso circo. Eu peguei um grande compositor, infelizmente desprestigiado por todos os meios de comunicação, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse músico está substituindo Vila Lobos, no lugar que Vila Lobos deixou vago. É de primeiríssima hora, ele chama-se Antônio Madureira. Então, vocês vejam, ele fez uma primeira música em homenagem à cultura indígena, porque é a primeira vertente da nossa cultura. Então chama-se Toré.
não tem, eu não admito entrar lá nenhum desses instrumentos desagradáveis que se toca assim. Tá certo? A composição é um quinteto, é composto por violão, flauta, percussão, violino e violoncelo. E vocês vão ouvir uma música delicada, forte, e dançado por dançarinos que eu recrutei nos grupos populares. Outra coisa, eu fiz questão de botar negro, branco, mulato, de toda cor, para ficar um retrato do povo brasileiro. Então, do mesmo jeito que Madureira olhou para a música do povo brasileiro, para fazer a música dele, a bailarina, a coreógrafa, olhou para os passos de dança do povo brasileiro. Porque foi outro desgosto que eu tive com São Paulo. Uma vez eu cheguei aqui, abri o jornal, estava o retrato de um grupo de jovens que se propunham a renovar a dança brasileira. Sabe como era o nome do grupo? Street Dance. Para renovar a dança brasileira. Olha, está uma coisa demais. Até nos nomes. Eu não aguento mais, não. Estão considerando os nomes brasileiros nome de segunda classe. Se algum de vocês tem nome estranho, não me perdoe. A culpa não é de vocês, não. Não é nem do pai. Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. E que eu acho que é a minha missão chamar a atenção para isso. Outro dia eu cheguei na Universidade Federal de Pernambuco, dei uma aula, os jovens fizeram uma filazinha assim, para pedir autógrafo. Aí chegou uma moça junto de mim, eu disse, como é seu nome, minha filha? Ela disse, Ruedja. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A, Ruedja. Pois não, para Ruedja. Atrás de Ruedja tinha outro. Eu disse, como é que você se chama, minha filha? Ela disse, Ruemita. Eu disse, e como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Aí eu disse, você é irmã de Ruedja? Ela disse, como foi que você adivinhou? Agora, o melhor de... Olha, você imagina se era difícil eu adivinhar uma coisa dessa. O melhor de tudo foi que atrás tinha um rapaz que parece que ouviu minha conversa com as duas e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a hora dele, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Então, o que vocês vão ouvir agora, o que vocês vão ouvir e ver é um protesto contra esse estado de espírito e contra a street dance. Isso aí é a busca de uma dança brasileira baseada na dança do nosso povo. E a busca de uma música brasileira baseada na música do nosso povo. E eu faço o mesmo acordo com vocês. Se não gostarem, permaneçam. Se gostarem, me dê um sinal. Vamos ouvir. Chama-se Toré e foi composta por Antônio Madureira em homenagem à cultura indígena, que é a primeira vertente da nossa. Não é?
A segunda música é uma homenagem à vertente negra africana da nossa cultura. Chama-se Estrela Brilhante e é o maracatu. Então, mostramos homenagem à vertente indígena, à vertente negra, e agora vou mostrar uma música onde a vertente ibérica, a negra e a indígena já aparecem fundidas. Essa música, esse tipo de música foi desenvolvido nos grandes centros urbanos brasileiros, Recife, Salvador, Rio, etc. Chama-se machixe. E eu chamo a atenção de vocês para a beleza e a graça da jovem negra que faz o solo nessa dança. Viu? Vejam que beleza.
Alexandre Nóbrega, meu querido genro e assessor, veio aqui me avisar que dispõe aí de uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Eu sei que eu estou demorando muito, mas eu acabo já. Eu falei a vocês que de vez em quando me visitam pessoas para me converter, me visitam pessoas para me converter a determinadas coisas. Já foi gente querendo me converter, já foi gente na minha casa, veja que coisa indelicada, vai na casa do escritor dizer que eu não escreva mais livro não, que o livro está ultrapassado. Isso é coisa, eu vou chegar, olha, você não vai ser médico não, que a medicina está ultrapassada. Isso mas na minha casa vai às dúzias. Pois bem, aí foi um jovem músico, até meu parente, e foi me converter, me avisar que eu estava ficando arcaico, né? E que, porque é engraçado, de um certo tempo para cá eu noto que as pessoas tomam cuidado de não dizer certos nomes diante de mim. Velho e velhice, por exemplo, ninguém diz, mas pode dizer, eu não me incomodo não, eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso e bem-humorado, isso é uma façanha e eu me orgulho. Outro dia um médico meu amigo mandou um recado para mim que queria ir lá em casa para me dar uma dieta para prolongar a vida. Aí eu disse, com quantos anos ele está? Ele disse 53. Eu disse, quando ele tiver 84, ele vai vir falar comigo que eu vou dar a minha a ele. Ele não gostava a minha. Pois bem, aí esse rapaz foi preocupado, falando no sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu vim para cá, bicho, porque tu estás ficando ultrapassado. Bicho, tu ficas falando aí do rock, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito, tá entendendo? Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. Ele diz punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? Não dou, não. Aí, está ficando ultrapassado. O negócio agora é o funk e o punk. Aí, para me converter, me mostrou a seguinte obra-prima, viu? Eu estou aqui no ambiente de professor, não preciso dizer, existiram no século XX 2 físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr.
Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Modelos atômicos, Rutherford, bó. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe, viu? Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bom. Aí, agora, o melhor que eu achei foi porque existe uma profissão estranha aí, agora chamada DJ, não é? Pois bem, dois DJs, um dos quais atende pelo nome de Jacaré Banguela. Eu dei uma aula, foi até aqui em São Paulo, e eu contei essa história e cantei essa música. Aliás, faltou a primeira estrofe, eu me esqueci no momento. Aí eles fizeram. Agora, quando fazem uma crítica a mim engraçada, aí eu gosto, tá certo? E eles fizeram, me pegaram e me botaram para participar. Aí botaram num tal de YouTube que tem aí na televisão. Pois olhem lá, o funk de Suassuna. Tem lá. O funk de Suassuna já está com não sei quantas inserções. Eu estou até pensando em deixar esse negócio de escritor para me tornar um cantor funk. Porque as edições do meu livro não chegam nem a um décimo dos acessos lá. Então, me diz Alexandre que tem aí, eu vou mostrar a vocês. Porque esse eu achei graça, ficou interessante. Vejam lá. Mas outro dia, foi da minha casa me converter um jovem. Eu não me lembro se era Punch ou Fund. Ou era Punch ou era Fund. E desses dois. Aí ele foi da minha casa me convencer. Ele disse, você fica falando mal do rock, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Isso já está ultrapassado. Agora nós estamos no funk, no funk. Aí ele resolveu cantar para mim, para me convencer. Vejam que beleza. Luta só. Eu estou aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois filhos na sala, dois todos dois, um chamado Bó e outro chamado Rutherford, né? Um cavalo morto é um animal sem vida. 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 Rutherford, 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 em redor do buraco tudo na beira. 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 Rutherford. Bom, aqui é tudo, hein?
Eu estou pensando seriamente em abandonar esse negócio de escritor. Vou seguir uma carreira de cantor funk nessa idade. Bom, então o meu assunto é esse. Desculpa, eu sei que falei demais, mas é porque eu me apaixono pelo que falo, pelo que digo. Então eu quero que fique com vocês porque às vezes me apresentam como sendo inimigo das culturas estrangeiras. Eu seria até um ingrato. Isso não existe, não. Eu seria até um ingrato, porque eu devo muito a Molière, que era francês. Devo muito a Gogol, Tolstói e Dostoiévski, que eram russos. Devo muito a Cervantes e Calderón de la Barca, que eram espanhóis. Eu não tenho contra cultura de nenhum lugar do mundo. Eu tenho nada contra a cultura. Pensam que eu sou inimigo da cultura americana. Não. Melville eu gosto muito, o autor de Moby Dick. Agora, querer que por causa de Melville eu aceite Lady Gaga, aí não dá. Aí não dá, não. Tá certo? Aí os próprios americanos que têm o juiz, se é que tem algum, eles não gostam não daquilo. Porque eu vou dizer uma coisa, aquela mulher é imbecil. Porque se ela se chamasse, se o pai dela tivesse botado o nome dela de Lady Gaga, eu ainda perdoava. Mas não, foi ela. Ela se chama de outro jeito. Ou uma mulher que se senta numa mesa, eu vou escolher um nome artístico para mim, o que é que eu escolho? Lady Gaga. Essa mulher é idiota, aqui na Suécia, na Suíça, em qualquer lugar do mundo, tá certo? Ela ganha, ela está lá se ligando, ela não sabe nem quem sou eu. Era o que faltava, Lady Gaga, meu Deus, sua Suna não gosta de mim. Ela não sabe nem quem sou eu. Mas eu não tenho poder político, tenho poder econômico, mas eu tenho uma língua afiada da peste. E as pessoas como Lady Gaga e outros vão ouvir desaforo meu. Eu não digo até eu morrer, não, que eu não pretendo morrer. Mas elas vão, até eles morrerem, vão ouvir desaforo meu, até o tempo que não ouço. Então, eu não tenho contra nenhuma cultura, hostilidade nenhuma. Eu procuro valorizar a nossa. Porque, então, a nossa sendo forte, qualquer coisa que nos venha de fora, em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos corrompe, que nos descaracteriza, passa a ser uma contribuição que nos enriquece. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram.